Boa noite a todos. Para aqueles que estão nos bancos e aqueles que estão em suas casas, que a graça de Jesus esteja com você nessa noite e desejo também um Feliz Natal. Antes da gente então abrir a palavra de Deus, eu convido a fecharem seus olhos e pedir então a orientação divina. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Vamos abrir agora a Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo jorre luz celestial em nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus, amém. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que exige a atenção dos irmãos. Não permita que nada tire a sua atenção, nem o coleguinha do lado. Aqueles que poderem então pegar sua Bíblia, pode abrir já em Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre a disputa pela mente. A disputa pela mente é onde a maior batalha está sendo travada. Na mente das pessoas. Vamos abrir então em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus então fala assim para Caim. Capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Sabe, em questões de poder, a gente sabe que ninguém é páreo para Deus. Mas em questões de ideias, a gente sabe muito bem que Satanás foi páreo para Deus. É um grande conflito que se desenrola ao longo dos séculos. Um conflito cósmico que olhos não podem ver. Um conflito que passa esse véu tridimensional do mundo físico e espiritual. Um conflito cósmico. Abra também sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos teus forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como a Bíblia tem conhecimento e sabedoria. Jesus está falando assim, aquilo que você almejar, se aquilo for mal, você vai se dar mal. Mas aquilo que você almeja que é bom, você vai se dar bem. A nossa batalha, o nosso maior conflito é aqui, a mente interligada com o coração. Eu sempre uso uns exemplos em meus sermões, que um jovem, ele nunca se masturba pensando num pé de alface. Ele tem uma vítima. Ou um homem, quando ele vai adulterar, ele não acorda de manhã, ele abre a janela e diz assim, que belo dia para adulterar. Ele maquina o pensamento dele, ele maquina o pecado dele. Porque o pecado, ele é alimentado pelo nosso consentimento. O pecado, ele já foi alimentado na nossa mente. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus, ele esquadrinha a nossa mente e o nosso pensamento. Deus sonda o nosso coração. E para a gente entender um pouquinho, nós vamos estudar o livro História da Redenção, capítulo 1. Um conflito que iniciou nos céus e que foi parar aqui na terra. Um conflito cósmico. História da Redenção,
capítulo 1, página 1, diz assim, ó: Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? É a primeira página, mas é a página 14, tá? História de redenção. Nós estamos falando então de um conflito, de um ser que rebelou-se contra a soberania de Deus. A gente pode perguntar, né? Por que o pecado começou no céu? O livro diz: o grande Criador convocou os exércitos celestiais para que, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Então, em determinado momento da eternidade, Deus ele decide criar um concílio e ele revela que aquele anjo, né, Jesus, ele também é Deus. O Filho estava sentado no trono junto ao Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. De modo que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Devia trabalhar especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia existir nela. O Filho cumpriria sua vontade e seus propósitos, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada nele. A gente tem umas notas de rodapé aqui. A gente sabe que o nome terreno de Jesus aqui na terra foi Jesus. Mas no céu não era Jesus. No céu era Miguel. A Bíblia não revela explicitamente que Jesus é Miguel. Mas a gente tem uns textos que nos levam a chegar nesse entendimento. Por exemplo, um deles é o livro de Daniel. O outro é o livro de Apocalipse. O outro é o livro de Judas. Eu vou citar uns exemplos para vocês. Por exemplo, a palavra Miguel, do original que foi escrito, o nome significa quem é como Deus. Não tem quando os discípulos falaram, né, para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim para ele: há tanto tempo estou com vocês e vocês não conhecem o Pai. Quem é como Deus? Jesus. No capítulo 2 de Daniel, Jesus aparece sendo como uma pedra que destrói a estátua. Lembrem-se da profecia? A estátua, com cada material representava um reino, depois veio uma pedra cortada assim aos auxílios de mãos humanas e destruía a estátua, né? Esmiuçava a estátua. Já no capítulo 7, Jesus aparece como sendo o filho do homem que se dirige a um ancião de dias. Daniel tem uma visão de um julgamento. Depois, no capítulo 8, Jesus aparece em cena como sendo o príncipe dos príncipes. Já no capítulo 10, Jesus já aparece como Miguel, o libertador. Já no capítulo 12, Jesus aparece como Miguel também, o defensor e aquele que trará a ressurreição. Quem pode ser Miguel, então? Se eu não acreditar nisso, quebra toda essa sequência. Nos dá a entender que Miguel, então, é o nome de Jesus lá no céu. A gente sabe, então, que Jesus, ele é a imagem de um Deus invisível. Porque lá em Hebreus fala que Deus habita em luz inacessível. Ninguém viu a Deus. Mas a gente,
consegue ver então Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. A vontade do Pai se cumpre no Filho. Lúcifer estava com inveja e ciúmes de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, ele se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus, relacionado aos planos divinos, enquanto Lúcifer os desconhecia. Temos outra nota de rodapé. Sabemos que Cristo, ele é criador. Lúcifer, ele é criatura. Ele não era criador. Ele era um ser criado, Lúcifer. Mas ele entendia da engrenagem fundamental de como funcionava o reino de Deus. Ele não compreendia, nem lhe havia sido permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Então, como eu disse, em um determinado momento da eternidade, não sabemos quando, Deus revela que Miguel também é Deus. Os anjos ficam felizes e contentes. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos no céu. Havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ambicionava a superioridade do próprio Deus, gloriava-se na sua exaltação, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a desempenhar, estivera perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus, havia brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era sua roupa bela e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? E esse sentimento, então, começou a tomar conta do seu coração. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja. A Bíblia relata que houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes lutavam para reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes, porque não conseguiam medir sua insondável sabedoria e verificar seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do filho. Às vezes a gente quer saber coisas que não cabe a nós saber. A Bíblia fala, que as coisas encobertas pertencem a Deus. Deuteronômio 29:29. Mas aquelas que são descobertas pertencem a nós e a nossos filhos. Ellen White deixa bem claro que a lei de Deus, ela é tão santa, tão eterna e sagrada quanto o próprio Deus, pois ela é a revelação do seu caráter. Por exemplo, a primeira tábua, que contém os 4 mandamentos, ela descreve quem é Deus, o seu poder, seu território e autoridade. A outra tábua, a segunda tábua, descreve como é Deus, sua humildade, sua honestidade, sua pureza e sua fé. E Lúcifer então começou a quebrar esses princípios da lei de Deus. A gente tem que ter em mente, quais são as 3 acusações de Satanás. A primeira dela, A primeira dela, a lei de Deus é injusta. Se a lei de Deus é injusta, ele também considera que o legislador é injusto. Segunda acusação, o legislador é injusto. E a terceira, ele não reconhecia a divindade de Miguel. Ele não aceitava a divindade de Miguel. Por isso que Miguel, ele é o seu maior inimigo. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com ele antes que os anjos fossem criados. Vamos lá então, Abram suas Bíblias em 1 João. Não, desculpa, João capítulo 1. Eu confundi aqui. João capítulo 1. Algumas traduções dizem verbo ou palavra.
Versículo 1 diz assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui diz então, né, que no princípio era o Verbo. Se a gente trocar o Verbo por Jesus, né, Apocalipse confirma que Verbo é Jesus, ou a palavra é Jesus, diz assim, ó, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, ele estava no princípio com Deus. Nós temos mais algumas pistas, se a gente, né, juntar as pistas e desatar os nós, nós vamos lá para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos então Deus o Pai, nós temos o Espírito Santo, e depois disse Deus, haja luz, haja luz. Essa luz não é o sol, porque o sol foi feito lá no terceiro dia, no terceiro dia, e Deus está falando aqui, no primeiro dia, haja luz. E se a gente voltar para João capítulo 1, João, capítulo 1 diz assim, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora, quando Deus disse assim, haja luz, quem é a luz? Cristo é a luz, porque Ele é a luz dos homens. Dando continuação, né? Os anjos ficaram felizes, eles insistiram de que o fato de Cristo receber honra especial de seu Pai na presença dos anjos, não diminuía a honra que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram, ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar seu mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo tinha sido paz. O que podia originar essa voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los. Então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Esses anjos leais a Deus ficaram pasmos ao verem que Lúcifer estava sendo bem-sucedido. Quer ver um exemplo? Adão e Eva acabaram de sair das mãos de Deus. Eles adotaram a ideologia de Satanás. A revolução que ele começou a fazer, aquela política dele, aquela ideia, estava dando certo no céu. Ele estava ficando bem-sucedido. É por isso que Deus precisa de um juízo. Não foi na lição da semana passada que estudamos sobre as fases do juízo? Por que Deus precisa então fazer um juízo? É porque todos os seres que Deus criou não são oniscientes. O caráter de Deus precisa ser reivindicado. É como, de forma simbólica, Deus fosse posto, né, como no assento dos réus. É como que Deus estivesse sendo julgado de forma simbólica. É por isso que a fase do juízo é dividida em juízo pré-advento, juízo milenar e juízo executivo. Deus precisa comprovar para os seres que Ele é justo, que a sua lei é santa e sagrada. É por isso também que Jesus trouxe a parábola do trigo e do joio. Porque para uma planta revelar o seu verdadeiro caráter é preciso de tempo. E é somente com o tempo que vai trazer esse resultado. É por isso que Deus não destruiu imediato essa revolução,
essa não revolução, mas essa revolta. Se Deus tivesse destruído aquela rebelião, isso traria mais dúvida na mente dos anjos. Agora pense, um ser santo que nunca conheceu o que é o mal, nunca sabia o que era uma mentira, o que era pregar uma mentira, um ser puro, e ele ouve uma mentira dessa, para ele não sabe, Deus não pode forçar ele a acreditar. Por isso que quando Adão falou assim, olha Eva, se tu comer do fruto, tu vai ser conhecedor do bem e do mal. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Porque até então, os seres criados não conheciam o mal. Tudo era paz. Por isso que é o mistério da iniquidade. Depois continua aqui. De novo, os anjos leais advertiram, alertando quanto às consequências, caso ele persistisse, pois aquele que pode criar os anjos tinha o poder para retirar deles toda a autoridade. De alguma forma notável, punir sua audácia e terrível rebelião. Pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo. Alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lúcifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados, que fossem a Deus e confessassem seu engano, por até mesmo admitirem um pensamento que colocasse em dúvida a sua autoridade. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais, arrependeram-se de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e de seu Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e que se ele se submetesse a uma obediência servil, seria destituído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua elevada missão. Disse que ele e que os que tinham se unido a ele haviam ido muito longe para voltar, que enfrentaria as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus, e que Deus não perdoaria e que agora precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Sabe, vocês acham que pegou isso Deus de surpresa? Abram suas Bíblias, Isaías 29, 15. Isaías 29, 15. A palavra de Deus diz assim, ó: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Todo pecado entre quatro paredes será revelado. Todo pensamento, toda palavra frívola, tudo isso as pessoas darão conta delas no dia do juízo. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar em qualquer um que tivesse se unido a Satanás na rebelião, continuasse a ocupar o céu. Tinham aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus, e isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido o seu poder para punir esse líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a todo o exército celestial sua justiça e seu juízo. Ellen White diz que 3 vezes o Filho se uniu na presença íntima com o Pai, e na terceira vez o plano da redenção foi criado. É por isso que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso que quando João diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Jesus. Por isso que a lei é tão santa, que o próprio Deus teve que se fazer pecado e morrer por mim e por você. Porque Deus podia ter falado assim, ah não, Adão, você comeu do fruto, deixa para lá, mas não come mais do fruto. Uma simples mordida, irmãos. Um ato de desobediência. É por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a
morte. E é por isso que Cristo teve que se fazer pecado por mim e por você, e Ele cumprir a lei. Ele morrer por mim e por você. O próprio Deus. Por isso, olha, se eu tirar a divindade de Cristo, a Bíblia não faz mais sentido. Muitos andam por aí dizendo que Jesus foi criado. Isso é blasfêmia. Jesus é Deus. É por isso que o próprio Deus, isso é cristianismo. O próprio Deus deu a vida por mim e por você. Esse é o nosso Deus. É aquele Deus que se põe na frente da batalha e defende o seu povo. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer diante do Pai. O fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente tornou conhecida sua insatisfação pelo fato de ter sido Cristo preferido em lugar dele. Permaneceu orgulhoso, insistindo que devia ser igual a Deus e ter uma audiência com o Pai e entender seus propósitos. Se a gente lê Isaías, 28, 14 e Isaías 14, 12, não precisa abrir mais. Você que está em casa, se quiser marcar e ler depois, a gente tem algumas pistas. Continua assim: Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que exigiria de toda a família celestial, e mesmo de Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. É por isso que o amor ele tem que ser voluntário. É por isso que envolve questões de livre-arbítrio. O nosso amor a Deus tem que ser voluntário. Deus não força. É por isso que no juízo executivo, a destruição dos ímpios é um ato de amor. Regozijando-se, Satanás apontou aos seus simpatizantes. Quase metade de todos os anjos exclamou: eles estão comigo, irás expulsar também a estes e deixar vazio o céu? Então declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pela força de seu poder, força contra força. A Bíblia fala que houve peleja no céu, então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o príncipe do céu, e seus anjos leais se empenharam num conflito com o grande rebelde e com aqueles que haviam se unido a ele. O Filho de Deus e os anjos foram fiéis e prevaleceram, e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Por isso que Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A luta, iniciada no céu, em torno da lei de Deus, continuou na terra, desde a expulsão de Satanás no céu. Então, na terra, se tornou o campo de batalha entre o bem e o mal. E na terra, Satanás podia provar suas teorias. Mas na terra, Deus também podia provar suas teorias. Então, a gente tem Deus fez um concílio, até que Cristo fosse pregado na cruz, a máscara de Satanás não tinha caído. E ele, então, participava dos concílios no céu. A maior prova disso é o livro de Jó. Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. A gente já conhece bem a história de Jó. Nós vamos adiantar aqui para a gente não perder tempo. Capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também. Esse veio também aqui é algo irônico, sabe? Eu vou usar um exemplo. Vamos supor que o João e o Pedro eram sócios. E o Pedro passou as pernas no João, na sociedade. Aí o João decidiu fazer uma festa de aniversário, convidou os seus parentes, seus amigos e não convidou o Pedro. Mas na festa de aniversário, veio também Pedro. Pedro era alguém que não foi convidado, indesejável. Não era para ele ter ali, mas ele apareceu. Agora, quem era para ter aqui nesse concílio? Adão era para ter aqui. Adão era o nosso representante. Mas apareceu Satanás, porque ele tomou o domínio da terra. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Esse de onde vens é uma expressão idiomática. Assim como os reis eles passeavam pelo seu palácio,
né? Assim também ele diz assim, de passear pela terra. Eu estava passeando pela terra, assim como os reis passeavam pelo seu reino para ver como estava, né, como estava a tropa, o exército, como estava o comércio, eles passeavam pelo seu reino. E assim Satanás diz, né, de rodear a terra e passear por ela, porque ele diz assim, a terra me pertence. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde, né? É em vão que ele te serve? E a gente sabe toda a história, né? Jó, ele não estava entendendo de nada naquele conflito, parecia que ele era uma bolinha, né? Uma disputa entre Deus e Satanás. E a gente sabe a história do grande conflito, depois a gente vai continuar. Sabe, Satanás, ele tem sido tolerado até que alguém provasse ao contrário. Quem provou o contrário? Satanás, então, ele acusou a lei de Deus e que Deus era injusto. Quem provou o contrário? Cristo. Apocalipse 12:12, abre sua Bíblia. Cristo provou o contrário, ele conseguiu contra-argumentar aquilo que Satanás acusava no céu. A gente vai ler algumas partes, a partir do verso 7. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é como se fosse flashbacks. Ela, às vezes, passa o futuro, volta para o passado, presente, futuro, traz como fosse uma visão, né? Então diz aqui, verso 7, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos, os demônios. Então ouvi grande voz do céu proclamando, os anjos dizem assim, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem estava acusando Jó? Satanás. Ele acusava os irmãos. Agora, quando que isso se cumpriu? Quando Jesus disse, está consumado. Lá naquele momento, ele contra-argumentou o que Satanás tinha apontado. O que ele tinha argumentado? Falamos sobre Jó. O que ele tinha argumentado? Olha só, o que Ellen White diz, na verdade, sobre os anjos, página 155. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus. Quando? Após a desobediência de Adão. Essa é a lei. Essa é a lei, não, essa é a acusação dele. Satanás alegava ser impossível para os seres humanos guardarem a lei de Deus após o pecado de Adão e Eva. E ele acusou Deus de falta de sabedoria. Então Satanás, ele exulta com a queda do homem, ele usa isso como uma forma da lei ser impossível de ser guardada, né? Adão é o primeiro homem a reivindicar a ideologia de Satanás. Ele tinha um forte argumento. Então, se Deus justificasse Adão e Eva, também teria que justificar Satanás. É por isso que Deus, ele vem e cumpre cabalmente, fielmente a lei sem pecar. É por isso que ele toma a natureza do homem caída. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele tomou, ele teve a natureza semelhante à natureza do homem caído. Ele, olha só o que Ellen White diz, Things of Times, 1980. Ele veio ao mundo, aqui é 1880, tá? Está errado. Para que ideias errôneas de Satanás havia conseguido criar na mente dos homens, a respeito do caráter de Deus, pudessem ser removidas. Jesus veio ensinar sobre o Pai aos homens, quando o objetivo de sua missão foi alcançado, a revelação de Deus ao mundo,
o Filho de Deus anunciou que sua obra havia sido realizada e que o caráter do Pai havia sido manifestado ao homem. Então, a principal missão de Jesus, não veio salvar a raça humana. É uma delas, sim, mas a principal missão de Jesus, ele veio contra-argumentar aquilo que Satanás alegava. Ele veio comprovar o ao contrário. E ele também veio morrer pelo homem. Satanás, o anjo caído, declara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Satanás declarou que era impossível aos filhos e filhas de Adão guardarem a lei de Deus, e assim acusou Deus de falta de sabedoria e amor. Deus, então, simbologicamente, ele passa a ser julgado. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. O desejado de todas as nações, página 117. Para a gente continuar, abram suas Bíblias em Jó. Já estamos finalizando. Jó, capítulo 38. Parece que Jó não entendia nada, né? Em todo aquele seu sofrimento, aquela angústia, ele pegando o caco de telha e raspando aquelas úlceras, né, malignas. Então ele começa a questionar Deus, né? E ele faz 16 perguntas para Deus. E Deus não responde nenhuma dessas perguntas. Deus, ele então faz 70 perguntas para Jó. E ele começa a perguntar assim, capítulo 38, verso 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento, quem é você, Jó? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu vai me fazer saber. Agora, essa cingir os lombos é uma expressão idiomática. É como fosse, né, amarrar a roupa na cintura, né, os apetrechos para poder correr e viajar. Porque antigamente as pessoas usavam, né, aquela roupa longa, aí eles puxavam até na cintura, amarravam para poder caminhar, viajar. Então Deus está falando de forma, né, uma expressão idiomática, fala assim: Jó, vem comigo agora. Vou te fazer perguntas. E Deus começa a perguntar para ele: onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a madre? Ele está falando assim: Jó, onde é que estava você quando eu criei o céu, as estrelas, a nuvem? Quando eu fiz a terra pairar sobre o nada? Deus faz 70 perguntas para ele e ele não soube responder nenhuma. Acompanhe então ali, verso 40. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? E aí, Jó, tu sabe me responder agora? Porque quando ele estava naquele sofrimento, né, ele devia ter pensado: aí é fácil para ti, né, Senhor? O Senhor está nos céus, cheio de glória, cheio de majestade, e eu estou aqui, cheio de feridas. E ele faz essas perguntas para Deus, né? Ele achava que ele tinha moral para fazer essas perguntas para Deus. Mas aí quando Deus faz as 70 perguntas para ele, a moral dele vai lá embaixo. E ele responde assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. Aí então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Agora Jó vai entender o porquê que ele sofreu. Deus fala assim: cinge, pois, agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Aí, Deus, ele faz perguntas
E ele mostra então o Leviatã e o Behemoth para ele, que é um animal da terra e um animal da mar. Lembrem do Apocalipse, a besta que surge da terra e do mar. Aí Deus ele fala assim, ó, tá vendo esses bichos aqui? Aí parece dar a entender que Deus estava duelando com esses bichos, que ele assumiu limitações, né? Não dá a entender que foi assim que Jesus, ele assumiu as limitações humanas e ele conseguiu duelar com Satanás. Agora imagine Jesus lá no deserto, com fome, fraco, sujo, fedido, e Satanás ele apareceu como? Um anjo de luz. Jesus assumiu as limitações e venceu o mal. É igual a Davi. Davi ele não tinha espada, não tinha lança, era pequeno, era fraco, mas ele lutou com um homem. Ele ganhou porque não foi ele que ganhou, foi o Espírito Santo que ganhou. Um homem grande, cheio de armadura, aos olhos humanos era impossível Davi vencer, e venceu. Foi assim com Jesus, aos olhos humanos era impossível Jesus vencer, mas ele venceu. Aí, né, dá a entender que Deus estava duelando com esses animais. Aí Jó entendeu. Aqui Jó entendeu o porquê que ele estava sofrendo. Agora eu sei, Senhor. Olha o que Jó fala. Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó entendeu o porquê que ele sofreu. Aqui ele entendeu o conflito. Aqui ele entendeu com quem Deus estava duelando. Deus estava duelando com aquele que acusou ele de falta de sabedoria e de amor. Aqui ele entendeu o porquê que Jó estava sofrendo. Era como se fosse uma disputa, né? Entre Deus e Satanás. Está vendo ele? Testa ele. Testa ele para ver se ele não vai acusar o Senhor. Para a gente encerrar, irmãos. Jesus, né? O nosso rei, o nosso Deus, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote. Ele veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás, de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente na maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Foram tomadas amplas providências para que o homem finito e decaído possa estar tão ligado com Deus que, por meio da mesma fonte com F maiúsculo, qual era a fonte que Cristo usava? O Espírito Santo, pela qual Cristo venceu em sua natureza humana, ele consiga resistir firmemente a todas as tentações, como Cristo o fez. É na nossa mente que o pecado se inicia ou a rebelião se inicia. Mas é na nossa mente que a gente consegue adorar a Deus em espírito e verdade. É na nossa mente que a gente consegue prestar um culto racional a Deus. É na nossa mente que a gente consegue reverenciá-lo e adorá-lo. Que você possa ir para casa, que a graça de Jesus inunde seu coração, que Deus os leve em segurança, que a graça de Jesus esteja com vocês. Que Deus os abençoe.